oriente pela palavra, que nos ensine com sua graça, para que possamos assim crescer na presença dele, tá bom? Então, vamos ouvir o prelúdio e vamos orar nesse momento. E clamavam com voz forte, dizendo ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e diante do trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém! O louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças, a honra, o poder e a força sejam o nosso Deus para todo sempre. Amém. Uma das coisas fundamentais na vida do povo de Deus é olhar para a Escritura e antecipar aquilo que a própria palavra do Senhor já nos disse e ensinou. E essa é uma cena daquilo que vai acontecer, daquilo que nós veremos e do louvor que nós daremos ao nosso Deus por toda a eternidade. Louvor
glória, sabedoria, ações de graças, a honra, o poder e a força que já pertencem ao nosso Deus. Pai bendito, nós nos reunimos nessa manhã no teu santo nome. Nós nos reunimos como povo, como igreja, como comunidade daqueles que adoram ao Senhor, para juntos, ó Pai, nos submeter à tua palavra, para juntos, ó Deus, colocar nossa vida, nosso coração na tua presença, para juntos, ó Deus, clamar e rogar pelas tuas misericórdias derramadas sobre as nossas vidas, para juntos, ó Deus, testemunharmos uns para os outros e testemunharmos para o mundo a respeito da tua bondade, da tua misericórdia, do teu poder, da tua força, para juntos, ó Deus, proclamarmos as virtudes do Senhor que nos chamou das trevas para a tua maravilhosa luz. Por isso, Pai, nessa manhã, quando o teu povo está aqui reunido, nós rogamos que teu Espírito Santo nos dirija, que teu Espírito Santo nos cative, que o teu Espírito Santo nos oriente, que o teu Espírito Santo na palavra nos ensine, para que juntos, ó Pai, possamos sim proclamar essa tua glória e assim, ó Pai, vermos o Senhor no meio do teu povo, agindo, fazendo com que a tua vontade seja feita aqui na terra, como ela é feita no céu. Recebe-nos, ó Deus, como igreja e como povo, nesse dia em que celebramos a tua bondade. No nome de Jesus. Amém. Só fazemos isso porque Deus, no seu plano maravilhoso e infinito, Ele nos chamou a adorar aquele que nasceu, que encarnou e que morreu e ressuscitou para que estivéssemos aqui. Prometido, ó
Através do profeta Isaías, nós temos uma notícia, boas novas, que fala assim no capítulo 9, de 2 a 7. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região de sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Porque toda a bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha, e toda roupa revolvida em sangue, serão queimados. Servirão de pasto ao fogo. Não mais guerra, não mais conflito, mas agora a paz. E o que aconteceu para que essa paz realmente fosse real? Qual o motivo dela? É porque um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. E o nome desse menino é Maravilhoso Conselheiro, o Deus Forte, Pai de toda a eternidade e o Príncipe dessa paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Esse é o nosso Deus. Esse Deus que no versículo 3 fala que tem multiplicado este povo. Quanto tempo atrás foi escrito isso? Quantos eram os membros desse povo escolhido? Esse povo redimido? Esse povo ao qual esse menino, Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, trouxe a paz. Reuniu um povo sobre si. O povo que ele governa, sendo maravilhoso conselheiro, aquele que sabe todas as coisas, sabe como governar o seu povo. Deus forte, cuja vontade não pode ser impedida. Pai da eternidade, o Deus eterno, o qual não perde a hora, não perde o tempo, não perde nem um segundo sequer do seu controle. Ele nos trouxe a paz com Deus. Oremos, adorando esse Deus maravilhoso, que salvou e redimiu o seu povo, que trouxe paz a nós que estávamos sob o cetro da opressão, que estávamos em guerra, e agora podemos livre e alegremente adorar o Senhor, adorar esse Deus redentor, que não só redime o povo, mas ele cuida de nós a cada dia, a cada momento, a cada segundo, aqui em família, todos juntos. Oremos ao Senhor e adoremos a beleza dessa santidade, desse plano maravilhoso com o qual ele colocou em prática em Jesus Cristo. Grande e poderoso Deus, nós, o teu povo, neste momento, nos prostramos em adoração a ti. Te adoramos, Senhor, pois tu és tremendo e rei grande sobre toda a terra. Adoramos ao nosso Deus, que julgará todos os povos e nações, mas que guarda a sua herança para o seu povo. Nesta manhã, cantamos louvores a ti, ó Deus, pois é soberano e digno de toda a nossa adoração. Como diz o salmista, Senhor, por que temerei eu nos dias maus, quando os maus me preparam ciladas? Os outros povos confiam em suas posses e se gloriam na multidão das suas riquezas. No entanto, nós, o teu povo, nos gloriamos em ti, Senhor. Tu fazes muito além do que pensamos ou imaginamos, e cuida de nós em cada detalhe.
Portanto, nos deste a salvação, sem mérito, somente pela graça. Nos prostramos perante ti, Senhor, pois és grande e faz coisas belas. Te adoramos pelo seu plano glorioso de redenção, no qual antes da fundação do mundo escolheu um povo para salvar, a tua igreja. Te louvamos pela obra preciosa de Jesus na cruz, o Verbo encarnado, que padeceu em nosso lugar, em quem a morte nos trouxe a vida. Precioso é o seu sangue, ó Deus, que nos limpa de todo o pecado e permite que nos acheguemos a ti. Te adoramos também pelo Santo Espírito, pelo Consolador que enviaste e que habita em nós, o qual é o penhor da nossa herança e intercede em nossas orações. Que o Senhor nos mantenha firmes nessa fé e esperança. Em nome de Jesus. Amém. Esse povo redimido, desde aquela época, vem aumentando a cada dia. E hoje nós temos a alegria de receber na nossa família local, mas que faz parte da Igreja Universal de Cristo, essa igreja que permeia o mundo inteiro, novos membros na nossa família. Nós temos agora a recepção desses membros, desses irmãos que já caminham conosco há algum tempo, que agora serão recebidos na família nossa da membresia da igreja local. Com alegria, a gente pede que os irmãos que vão ser recebidos, por favor, venham à frente. Muito bom, irmãos. Podem subir aqui e se colocar aqui atrás da gente. Quem nos visita hoje vai acompanhar esse momento de festa na família da fé. Esse ano, Deus nos deu a oportunidade de receber quase 50 pessoas na nossa igreja. Deus tem sido bondoso, apesar de nós. A família da fé cresce e nós nos alegramos com essa turmona aqui, irmãos, irmãs em Cristo, famílias, gente que Deus, ao longo do tempo, vai trazendo. Se vocês se sentirem confortáveis e quiserem tirar a máscara, pode tirar, se sentirem, por favor. Senão, fica com a máscara tranquilo, tá bom? Até para o povo ver. Gente aqui que eu não vi o rosto ainda. Né? Aí a gente tira ali na hora do café, mas esse é o povo de Deus, esses são aqueles que estão sendo recebidos aqui no dia de hoje. E nós temos na nossa igreja um pacto de membresia. Nós, juntos, firmamos esse pacto com a intenção de manter e guardar cada um desses pontos que nós vamos agora juntos ler e fazer como uma promessa diante de Deus. Se você nos visita hoje, você pode ler juntamente com a gente. Tudo que está aí nesse pacto é bíblico e nós reafirmamos isso frequentemente, constantemente, junto com o povo de Deus e com aqueles que se achegam. Eu costumo dizer que qualquer pessoa que é membro dessa igreja pode assinar esse pacto junto com você. Não é um pacto seu com o pastor, não é um pacto seu com o conselho da igreja, é um pacto nosso como povo de Deus. E assim, então, juntos, nós vamos ler o nosso pacto de membresia. Vou pedir isso. A gente vai ter que dar uma apertadinha ali para... Pronto, fica do outro lado. Para a Carol e o Paulo... Isso. Ficarem um pouquinho de lado para todo mundo poder ler o pacto juntamente conosco. Então, irmãos, vamos fazer a leitura do nosso pacto de membresia. Como povo de Deus que somos, cremos que fomos trazidos pela graça divina ao arrependimento e fé no Senhor Jesus Cristo para entregar nossa vida a Ele. Nós nos apresentamos para a pública profissão de fé e batismo
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, junto com os nossos filhos, debaixo do pacto da graça, confiando no sustento e providência de Deus. E agora, solene e alegremente, reafirmamos esta aliança junto à família da fé. Portanto, declaramos que trabalharemos e oraremos pela unidade do Espírito no vínculo da paz. Caminharemos juntos em amor fraternal desde o momento em que nos tornarmos membros dessa igreja. Exercitaremos o cuidado em amor, velaremos uns pelos outros e nos admoestaremos com súplicas uns aos outros, conforme exija a ocasião, e, finalmente, nos aconselharemos mutuamente, crendo na suficiência da palavra de Deus. Não abandonaremos as reuniões de nossa congregação, nem negligenciaremos a oração por nós e pelos demais. Nos esforçaremos no educar tantos quantos possam estar sob o nosso cuidado, na disciplina e na admoestação do Senhor, e com um exemplo puro e amoroso, buscaremos a salvação da nossa família e amigos. Nos alegraremos com a alegria dos outros e nos esforçaremos em levar as cargas e tristezas uns dos outros com ternura e compaixão. Buscaremos, com a ajuda de Deus, viver cuidadosamente no mundo, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, e lembrando que, assim como fomos sepultados e ressuscitados com Cristo, existe agora em nós uma obrigação especial que nos leva a uma vida nova e santa. Trabalharemos juntos para a continuidade de um ministério fiel de evangelização nesta igreja, bem como sustentaremos a sua adoração, sacramentos, autoridades constituídas, disciplina e doutrina. Contribuiremos regular e alegremente com os nossos dízimos e ofertas para o sustento da igreja e seus ministérios, para o socorro aos pobres e a difusão do evangelho por todas as nações. Quando mudarmos deste lugar, nos uniremos a outra igreja, tão logo quanto possível, onde possamos cumprir o espírito deste pacto e os princípios da palavra de Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Amém. Quantos compromissos, irmãos? Todos eles compromissos da Escritura, todos eles vindos da palavra, todos eles nos exortando a viver como comunidade da fé. Vocês todos chegaram aqui há algum tempo, nós demoramos aí um tempinho para receber as pessoas na comunhão da igreja, exatamente para que vocês tenham tempo de conhecer como é a igreja, como é a comunidade e experimentar essa comunhão. Nós não queremos viver uma comunhão de palavra, nós queremos viver uma comunhão de verdade. Esse é um dos nossos alvos como igreja. E todos vocês, em alguma medida, já puderam experimentar isso. E agora vão experimentar de uma maneira mais intensa, fazendo todos esses compromissos que acabamos de ler. Igreja, queridos, não é um lugar para você vir assistir culto ou assistir programações. Igreja é uma comunidade, a comunidade dos fiéis, na qual nós fizemos esse compromisso de sustento, de oração mútua, de aconselhamento mútuo, de sustento, de rir e de chorar uns com os outros. E nós pretendemos não falhar nessas coisas. Nós não garantimos ser perfeitos nessas coisas. Mas nós queremos viver de verdade tudo isso que nós acabamos de professar aqui nesse momento.
Grande parte das pessoas aqui, vários de vocês, vieram de outras igrejas, de outras comunidades que têm a mesma profissão de fé que nós temos. Nós temos a Melanie hoje, que será batizada, e temos também o Paulo e a Jéssica, que serão batizados. Muito bom recebê-los, então, na família da fé, através do batismo, e receber a pequena Melanie hoje aqui na família da fé, juntamente conosco. Para vocês, então, os pais da Melanie, o Ricardo e a Ciliane, e para o Paulo e a Jéssica, eu vou fazer algumas perguntas específicas, tá bom? Que servem exatamente para vocês publicamente professarem a fé de vocês. Em primeiro lugar, vocês precisam professar, Jéssica, Paulo, e os pais confirmarem isso. Vocês creem em Deus Pai, Filho e Espírito Santo? Sim? Vocês creem que Deus, na sua bondade, criou a sua igreja santa, universal, para que ela fosse a manifestação da graça de Cristo aqui na terra? Sim? Vocês acreditam em Jesus Cristo como seu único e suficiente, exclusivo Salvador, sabendo que não podem fazer qualquer obra para a salvação, mas antes foram salvos por causa da eleição que receberam antes da fundação do mundo em Cristo Jesus? Acreditam nisso? Vocês acreditam na santa palavra de Deus, na Escritura, como única palavra de Deus, que Deus nos deu essa forma de revelação mais objetiva para que nós pudéssemos, iluminados pelo Espírito Santo, entender e viver vidas de santidade na presença de Deus aqui no mundo? Sim? Vocês acreditam que vocês devem, como membros agora, professantes da fé nesse Evangelho de Jesus Cristo, contribuir para a evangelização e para as missões ao redor do mundo, a fim de que o nome de Cristo, a glória do Senhor, seja manifesta a todos os povos? Sim? Ricardo e Ciliane, vocês se comprometem a orar com e pela Melanie, a fim de que ela também, sabendo que esse não é um ato de salvação, mas é um ato de fé de vocês, para que ela cresça no meio do povo de Deus e assim também ela venha professar e manifestar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Vocês se comprometem a estarem presentes, trazendo a Jéssica junto da comunidade da fé, para que a comunidade da fé possa auxiliá-los na educação, no ensino e no crescimento dela? Sim? Então, sendo assim, vocês agora proclamam a fé que vocês têm em Jesus Cristo de maneira pública. É por isso que nós chamamos isso de pública profissão de fé, e como a Melanie, criança, a Jéssica e o Paulo, agora adultos, não professaram ou não foram batizados anteriormente, eles serão batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Convido a igreja a se colocar de pé, para que eu faça também uma pergunta. Irmãos queridos, nós lemos o nosso pacto de membresia, nós fizemos as perguntas e concordamos em receber esses irmãos em Cristo e receber também a pequena Melanie na comunidade da fé. Vocês fazem esse mesmo compromisso de cuidar, educar e amar, a fim de que ela cresça diante do Senhor Jesus Cristo? Se você concorda com isso, diga sim. Sim. Então, esse é um compromisso que todos nós agora fizemos diante do Senhor. Paulo, filho do Senhor Jesus Cristo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jéssica, filha do Senhor Jesus Cristo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Amém. Melanie, Cordeirinha de Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai bendito, confirma nos céus aquilo que o teu povo, que a tua igreja, reunida perante o Senhor, debaixo da graça de Jesus, sob a luz do teu Espírito Santo, fez aqui agora. Confirma no coração do Paulo, da Jéssica. Confirma, ó Deus, com o tempo no coração da Melanie, a verdade do Senhor Jesus Cristo, para que ela cresça perante o Senhor em estatura, sabedoria e graça, Pai. Obrigado, Senhor, pela família da fé. Obrigado, Pai, por todos esses irmãos que o Senhor nos trouxe e nos deu, que o Senhor trouxe para ser parte dessa família e para junto crescermos no Senhor Jesus Cristo. Dá, ó Deus, que cada um deles seja, Pai, perante a tua face, abençoado com o teu sorriso, para que assim vivam sempre diante do Senhor. É a oração que faz o teu povo, que faz a tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom. Bruna, querida, seja muito bem-vinda. Que Deus te abençoe. Gabriela, que Deus te abençoe. Felipe, que o Senhor te abençoe. Família querida em Cristo, que bom recebê-los, que bom ter vocês, que bom ter você como ovelhinha e você também. Muito bom. Opa, agora se dividiu aqui. Lê, que Deus te abençoe. Lorena, que Deus te guide. Jéssica, que Deus te abençoe. Melanie. Você gostou do batismo, Melanie? Gostou? Ela gostou, viu? Ricardo, que bom tê-la. Dona Francisca, que Deus abençoe muito. Que bom. Carol, que bom ter você com a gente. Muito obrigado, irmãos. Podemos descer e agora vamos continuar o nosso culto ao Senhor. Irmãos, há poucos dias atrás, na nossa família, nasceu a minha sobrinha e a gente ficou muito alegre em casa, ficou muito feliz. Aumentou a família, olha, cresceu. Chegou mais uma pequenininha para acrescentar na nossa família. E hoje, com a mesma alegria, a nossa família cresceu, a nossa família local. É a mesma alegria de receber novos irmãos que vão passar uma vida conosco, que vão dividir essas alegrias, vão dividir as dificuldades. Nossa família cresceu. E esse é o povo de Deus. É o povo que está aqui presente na nossa igreja local, que canta junto, que a todos os pulmões, com toda a força, proclama que esse Deus é grande. Só Ele. Esse que nos salvou pela cruz de Cristo. Irmãos, de pé, com todas as nossas forças, representantes do Senhor na terra, o povo de Deus, louvemos a Ele como é devido. É teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só Tu és grande.
Nós, povo de Deus, dividimos as alegrias e dividimos as tristezas. Nós temos que ajudar um ao outro a caminhar na vida da fé. E na vida da fé nós temos dificuldades, problemas, pecados. Confessemos como família, um discipulando o outro, um participando da vida do outro. Confessemos nossos pecados em confissão pública. Deus Pai soberano, de quem nenhum ser humano consegue esconder nada. Todos os nossos pensamentos, Senhor, todos os nossos intentos, Senhor, todos os propósitos do coração do homem estão diante de Ti, Senhor. E nada podemos ocultar, Senhor. Nada podemos ocultar da Tua presença, da Tua santidade, Senhor. O Senhor vê os nossos pensamentos arrogantes. O Senhor ouve as nossas palavras torpes, Senhor. O Senhor vê as nossas atitudes egoístas. Todas as nossas obras, Senhor, como trapo de imundícia, estão diante de Ti. Nosso coração, Senhor, que tantas vezes atraído, Senhor, e enganado pelas paixões que ainda militam no nosso coração, Senhor, estão diante de Ti. E confessamos, Senhor. Confessamos todas as vezes, Senhor, que não Te amamos acima de todas as coisas. Nos momentos, Senhor, em que perdemos, Senhor, a confiança na Tua provisão, a fé na Tua palavra, Senhor, e então caímos na ilusão do pecado, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Cria em nós um coração puro e sincero, Senhor. Troca, Senhor, o nosso coração de pedra e põe o coração de carne, Senhor. Nos dê a disposição, Senhor, de crer na Tua palavra, Senhor, e viver conforme a Tua vontade. E nós podemos ter esperança, Senhor. Por causa de Ti, Jesus. A nossa salvação. O Cordeiro de Deus. O sacrifício perfeito. E em Ti, Senhor. Somente em Ti, meu Deus. Nós podemos ter redenção dos nossos pecados. E sabemos que apenas na confiança em Ti, Senhor, somos redimidos de toda essa maldade, Senhor, e transformados de glória em glória, Senhor, até que o Senhor volte e complete a sua obra. Que esperança, Senhor. Que esperança. Obrigado, Senhor, pela certeza do perdão, Senhor. Pela Tua bondade, pelo Teu amor. Nós te agradecemos, Senhor. Em nome de Cristo nós oramos e pedimos perdão, Senhor. Tendo a certeza de que somos perdoados e propícios diante de Ti, ó Pai, pelo Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós confessamos os nossos pecados não para o vento, não simplesmente por falar palavras, mas nós temos um Deus amoroso que recebe o nosso pedido de perdão, que recebe a nossa confissão e nos perdoa no nome de Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote, que passou por tudo que nós passamos, aquele que morreu na cruz, pagando o preço por esse pecado que nós acabamos de pedir perdão, por esse pecado que nós acabamos de confessar. E esse Deus, esse sumo sacerdote, o nosso Cristo, o nosso Messias, ele veio num Feliz Natal, há tempos atrás, quase 2000 anos atrás. Cantemos louvor ao Senhor pela maravilhosa obra redentiva dele. Isso
forte luz que do céu lhe caiu. Muitas noites ainda em fulgente esplendor. Natal, 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 é vindo ao mundo o Rei divinal. Estrela apareceu e os magos guiou pela estrada Belém, rumos certos fundos, e chegando ali por fim, a estrela parou, mesmo acima da casa em que estava Jesus. Natal, 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 é vindo ao mundo o Rei divinal. E os magos com afã e sublime tremor, os joelhos dobraram naquele lugar, para ofertas liberais e de raro valor, no incenso lineal bendito entregar. Natal, 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 é vindo ao mundo o Rei divinal. E com eles vimos nós, com intenso fervor, dar louvores sinceros a quem nos amou, adorar de coração o Supremo Senhor, que morrendo na cruz nossas almas salvou. Natal, 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 é vindo ao mundo o Rei Oficialmente chegamos à Semana do Natal. É um tempo de celebração, é um tempo de memória. Nós já sabemos que a gente não tem uma data específica do nascimento de Cristo, que não se tem nenhuma certeza, nem sequer que tenha sido nesse mês de dezembro, mas a gente sabe que, historicamente, Cristo nasceu. A gente sabe que o Verbo de Deus encarnou. E então a gente reserva esse tempo e esse momento para lembrar a respeito do Natal. E eu queria, a partir do Salmo 27, trabalhando um pouquinho com João, o Evangelho de João, capítulo 1 e outros capítulos do Evangelho, lembrar por que nós precisamos do Natal. Por que o Natal é necessário. Nós vamos ler o começo do Salmo, é um salmo muito conhecido, e ao longo da exposição nós vamos ler todos os versos do Salmo à medida em que formos explicando. Salmo 27, vamos ler os 3 primeiros versos. Diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir,
Meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Pai bendito, é a tua palavra, é a Santa Escritura. Nós rogamos que, por amor do teu nome, o Senhor nessa manhã nos ensine, que o teu Espírito Santo traga luz à nossa mente e ao nosso coração, para entendermos a tua palavra, nos submetermos a ela, sermos ensinados, recebermos a correção, a repreensão e a educação na justiça, a fim de que, como povo teu que somos, sejamos preparados para toda a boa obra. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. Irmãos, eu quero fazer um exercício aqui com vocês. E é mais com vocês do que comigo, porque eu sou péssimo de memória. Mas eu vou chamar a memória de vocês aí um pouquinho. Nós chegamos na semana do Natal de 2021. Eu já ia errar até o ano. Eu quero que você pense um pouquinho, se você conseguir lembrar, como foi o seu Natal de 2018 ou 2019? Tenta lembrar aí dessa época. Tenta lembrar quem eram as pessoas que estavam lá. E agora, pense no Natal de 2020. Quem é que conseguiria imaginar a diferença de um para o outro? Eu sei que a maioria de nós, apesar de todas as restrições, acabou fazendo alguma celebração de Natal em 2020. Mas cheio de restrições, cheios de medos, cheios de temores, cheios de perda. Ninguém jamais imaginou que de 2019 para 2020, agora 21, as coisas seriam dessa maneira. Nós não éramos capazes de pensar que o mundo estaria trancado com medo. Ninguém de nós era capaz de imaginar tamanhas trevas e lutas. A gente vive num mundo que a gente, quando tem um determinado conforto, olha para o que aconteceu e fala assim, que mundo estranho a gente vive. Parece que à medida em que a humanidade progride, à medida em que a humanidade evolui, a gente teria vida melhor. Mas a cada ano a gente tem mais medo de sair na rua, de perder a vida, de perder os bens, de ser assaltado. Eu trabalho num lugar, no centro de São Paulo, assim, uma área relativamente boa, eu não posso segurar o meu celular na mão, na rua. Parece que o perigo está sempre à nossa volta. E a gente, então, vai acrescentando na nossa vida temores e medos. Esses 2 últimos anos certamente nos mostraram que o medo e o temor são 2 coisas que estão muito vivas e presentes no mundo. Não só no mundo aí fora, não só na nossa cidade, na nossa comunidade, mas na comunidade da fé. E às vezes,
E isso aconteceu muito no ano passado, pelo menos, por meio das mídias sociais, por meio dos ciclos de notícia. Gente, pavor, terror, tudo era condicionado, tudo é condicionado para mostrar que o mundo vive uma grande catástrofe. E fazer a gente, sim, ficar com medo da vida, com medo da saúde, com medo da economia. E nós, todos nós, em alguma medida ou outra, fomos afetados. Nossa comunidade perdeu um membro, mas doeu em todo mundo. Quantas famílias aqui perderam gente querida? Doeu e dói. Mas é exatamente por causa dessas coisas todas que estão à nossa volta e que nos trazem medo, é que nós precisamos do Natal. E quando a gente olha para a encarnação de Cristo, para a encarnação do Verbo de Deus e para a obra que ele veio fazer, diante desse medo todo que existe aí, o Natal passa a fazer muito mais sentido. Então, eu quero trabalhar nesse salmo 4 razões que o próprio texto nos dá, pelas quais nós precisamos do Natal. A primeira delas é porque esse é um mundo de trevas e nós precisamos de luz. Não é à toa que no Natal a gente coloca o quê? Em todo lugar. Eu sei que o Natal virou comercial, que as pessoas esqueceram, que virou negócio de Papai Noel, que virou uma série de coisas, que virou dinheiro. Mas tem um símbolo, pelo menos, que fica nesse Natal todo, que é verdadeiro. Luz. Tem um canal na nossa televisão lá, que eu não sei nem o nome, mas que ele passa filme de Natal nessa época 24 horas por dia. 24 horas por dia. E tem lá em casa algumas pessoas, vou usar o plural, que são fãs dos filmes de Natal. Gente, 99% deles não fazem uma referência a Jesus Cristo. Mas sobra lá um percentualzinho daqueles que lembram do verdadeiro sentido do Natal. Entretanto, todos eles têm esse ambiente de luz. E o rei Davi, o autor desse salmo, ele sabia que nem os reis, nem os poderosos do mundo conseguem ter a absoluta segurança de todas as coisas. E quando a gente pensa em trevas, a gente pensa exatamente em temor. A escuridão é algo que dá medo. É por isso que Davi sumaria nessas palavras quem é o Senhor para ele. Ele diz assim: o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, o Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Davi coloca a verdade da luz no meio das trevas e nas diversas situações que ele vai descrever nesse salmo, como aquele que lhe traz a verdadeira confiança. Não era o palácio de Davi que trazia segurança, não eram os exércitos de Davi que lhe traziam segurança, não eram as armas que ele tinha, não era o poderio militar que ele guardava, não era o fato dele ser reconhecido como um grande guerreiro que mata 10.000, não. Ele confessa que era o Senhor Jeová, a sua luz e a sua salvação e a sua fortaleza. E ele faz pergunta: se Deus é essas coisas, quem eu preciso temer? De quem eu vou ter medo?
Mas vamos ser honestos, irmãos. Nós temos medo. Davi diz, verso 2, quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, quando os opressores vierem contra mim, quando os meus inimigos vêm, eles caem e tropeçam. Ele diz ainda que um exército venha contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Mas bastou um vírus para trancar a gente dentro de casa. Um vírus. O chamado inimigo invisível, que a gente não vê. Bastou um vírus para colocar a gente tudo aqui de máscara, para sair comprando álcool, remédio, para tentar produzir vacinas, para abalar a economia dos países, para mudar a face da terra. Porque as coisas ao nosso redor nos dão medo. Medo. E a pergunta, queridos, qual é a solução para o nosso medo? E o Evangelho de João nos responde isso. O Evangelho de João nos diz, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz do mundo. Um texto sobre a encarnação de Cristo. A luz resplandece nas trevas. As trevas não prevaleceram contra essa luz que veio e encarnou no Natal. Mas o fato, irmãos, é que com a encarnação a obra não estava completa. O Natal, ele não faz sentido pleno sem a Páscoa. E aí a gente começa a olhar a história de Jesus Cristo e olhar a história de Davi. Lembre-se, Davi era o quê? Era um tipo de Cristo. A gente começa a ver que muitas coisas provavelmente foram experimentadas pelo Senhor Jesus na sua vida, para que nós pudéssemos não mais ter medo. Por exemplo, pense em Jesus no jardim do Getsemane. Pense em Jesus na cruz. Ele foi cercado por quem? Malfeitores. Quando vieram prender Jesus, verso 3, quem veio? Um exército. Vieram os principais, o melhor do exército romano veio para prender um homem. Para que Jesus pudesse enfrentar as trevas do mundo. E ele mesmo pudesse ser a nossa luz e a nossa salvação. Para que nós pudéssemos viver nesse mundo agarrados a Cristo, agarrados à encarnação e agarrados à cruz. Para que nós fôssemos libertados do medo. Um comentarista, ele faz essa suposição que eu faço aqui para vocês. Imagine Jesus, naquele dia e naquela noite, recitando o Salmo 27. Naquele lugar escuro, o Senhor pensando e meditando no seu coração, ou quem sabe eles cantaram hinos. O Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Ele veio, irmãos, como luz, dissipando trevas, mas ele mesmo foi envolto pelas trevas da morte para nos trazer salvação. Cercado por malfeitores,
cercado por um exército, e ainda assim poder trazer vida para nós todos. Eu não estou dizendo, irmãos, que eu não vou mais ter medo porque eu conheço a Jesus Cristo. Nem que você não vá temer coisas nesse mundo. Mas nós temos que ter uma confiança a mais. Nós temos que ter uma confiança além. Nós temos que ter uma confiança que nos leva com clareza a desejar andar na luz. Aliás, é uma das mensagens fortes do próprio João Evangelista nas epístolas. Ele diz, olha, a mensagem dele que ouvimos e que anunciamos é essa. Deus é luz, nele não há treva nenhuma, e se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos. Não praticamos a verdade. Então, esse é o grande alerta. Nós recebemos Jesus, nós precisamos nos apegar a ele, esse que encarnou, esse que passou pelas trevas, para que nós possamos viver vidas confiantes. Esse é o primeiro motivo pelo qual nós precisamos do Natal. O segundo motivo é que nós precisamos de um abrigo nesse mundo. Vamos ler o verso 4 a 6. Diz assim, uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê? Para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo, ele me acolherá e me porá no alto de uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam, e no seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, e cantarei e salmodiarei ao Senhor. Viver na presença de Deus é o nosso abrigo. Viver em comunhão com Deus é o que pode dissipar o temor do nosso coração. Viver em comunhão com Deus é o que vai nos trazer real e verdadeira segurança. É muito interessante, na época de Davi, ainda o templo não estava construído. E a gente sabe que Davi já havia construído um palácio. E lá na geografia de Jerusalém, aqui fica o palácio, e sobe um pouquinho mais no monte, fica o tabernáculo. Não era um templo, naquela época, feito de pedras. Era uma tenda. Mas Davi diz assim, Senhor, eu quero morar na tua casa, eu quero sair do palácio e eu quero morar na tua tenda, porque contemplar a beleza do Senhor e meditar na sua habitação, e a palavra templo aí significa isso, é o que vai trazer segurança para o crente, irmãos. Por quê? Porque o crente vai passar, assim, verso 5, por adversidade. Nós não recebemos nenhuma promessa do Senhor de que não passaríamos por ela. Aliás, o Senhor Jesus disse com muita clareza que no mundo nós teríamos aflições. Mas ele também disse, eu venci o mundo. Então ele tem a segurança de que o seu palácio não é a sua fortaleza, mas a casa de Deus, no interior do seu tabernáculo, o Senhor me acolherá e ele me porá no alto de uma rocha. E talvez você se pergunte assim, mas pastor, o que isso tem a ver com a gente aqui? Afinal de contas, a gente já estudou aqui o livro de Êxodo. O tabernáculo já não é mais parte da nossa vida religiosa e cerimonial. E essa é a beleza do Evangelho, essa é a beleza da encarnação, essa é a beleza da vinda de Cristo, do Natal.
João capítulo 1 diz assim: e o verbo se fez carne, e ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. A palavrinha habitar, habitou aqui. É a palavrinha, é o verbo derivado desse substantivo tabernáculo. É como se o texto estivesse dizendo, e o verbo se fez carne e tabernaculou, montou o tabernáculo, fez a sua tenda no nosso meio. Cristo veio e por isso nós precisamos do Natal, porque Ele é a nossa proteção, Ele é aquele em quem nós vivemos. O resultado dessa proteção significa viver na presença de Deus e ser livre dos inimigos que estão à nossa volta. Significa ter gratidão no coração, significa viver em oração diante de Deus, viver na comunhão de Deus, porque a comunhão de Deus é o que nos traz segurança. Você é assaltado por medo de vez em quando? Talvez você seja diferente de mim. Eu sou. Tem hora que eu olho para uma situação, tem hora que eu fico pensando no futuro, fico pensando nas coisas que virão, fico pensando na pandemia, fico pensando na seca. E aí eu vejo tanto que o meu coração é fraco. Já enfrentou doença você mesmo? Já enfrentou a doença de alguém que você ama? O que acontece? A gente morre de medo. É assim, nós somos assim. Qual o segredo, irmãos, para que a gente não viva espantado pelo medo? Esse é o ponto. Chama-se comunhão com Deus. Comunhão com Deus. Mas, pastor, como é que a gente tem comunhão com Deus? A gente vai terminar falando sobre isso. Mas eu vou dizer qual que é o começo. O começo é estar em Cristo. Olha só o que o próprio Senhor Jesus diz na oração sacerdotal, lá no capítulo 17 de João. Ele diz assim: Pai justo, o mundo não te conheceu, eu te conheci. E eu também conheci estes que reconheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles. Olha só essa expressãozinha no final. E eu neles esteja. É Cristo vivendo em nós. Irmão, é Cristo vivendo em você. É eu vivendo em Cristo. Esse é o segredo. E à medida em que nós crescemos na nossa vida de comunhão e fé com Cristo, nós crescemos no encorajamento de Cristo e tememos menos as coisas do mundo, tememos menos aos homens, para temer mais a Deus. Essa é uma equação muito simples, irmãos. Quanto mais eu temo a Deus, menos eu temo ao mundo, às circunstâncias e aos homens. Quanto mais eu me afasto do temor de Deus, mais eu temo o mundo, as circunstâncias e os homens. A pergunta que você tem que fazer para você é: onde é que está o seu temor? E como é que você tem cultivado esse temor em Cristo? O quanto é que você sabe, o quanto é que você proclama, já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Eu tenho a vida de Cristo. Então, Ele é o nosso abrigo. Nossos hinos, nossa hinologia, ela serve para isso, irmãos. Para reforçar as verdades. Lembra? Cristo é o meu abrigo no temporal.
Temporal dá medo. Mas ele é o meu abrigo no temporal. Toda situação, no meio de todo mal, eu preciso de Cristo. Eu preciso de Natal, porque eu preciso de um abrigo nesse mundo. E o abrigo é Cristo. Ele veio e montou o tabernáculo para que nós fôssemos abrigados. Em terceiro lugar, por que eu preciso do abrigo? Porque eu preciso de quem me ouça na aflição. Verso 7 até o verso 10. É interessante que o tom do Salmo muda. Parece que a primeira parte do Salmo, se você está com a sua Bíblia aí, parece que ela é cheia de confiança, né? O Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação. Quando os malfeitores vêm, eles tropeçam e caem. Mas a partir do verso 7, parece que o salmista está aí em situações de coração conturbado. E essa é uma parte bonita da Escritura, porque ela não cria um ideal de um crente que não teme, mas ela mostra a realidade de um crente que no seu caminhar tropeça e se levanta na pessoa de Cristo. Ouçamos a palavra. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, tem compaixão de mim, responde-me. Ao meu coração me ocorre, busquem a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me deixes, não me abandones, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Irmãos, nós vivemos num mundo de aflições. E eu sei, você sabe que as coisas não são fáceis. O pecado trouxe consequências terríveis sobre a humanidade, sobre a criação como um todo, e nós somos parte da humanidade e da criação. Nós estamos sujeitos às coisas do pecado nesse mundo. E às vezes, ou talvez muitas vezes, nossa confiança é abalada. E tantas vezes a nossa confiança precisa ser trabalhada pela presença do Senhor. Ouve, eu clamo. Senhor, me responde. Busquem, eu buscarei. Senhor, não esconda a tua face. Lembra da bênção arônica? Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti? Ele falou assim, Senhor, se eu perder essa bênção do Senhor, se eu perder o sorriso do teu rosto sobre a minha vida, eu estou perdido, eu estou morto. Mas o salmista clama diante do Senhor, ele busca a face do Senhor. E ele dá uma ilustração assim bem radical nesse verso 10, né? Porque se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor Jeová vai me acolher. Ouvir, clamar e buscar deve ser a nossa atitude diante das nossas lutas. A resposta é a presença, é o acolhimento de Deus, a ponto do texto dizer, se o meu pai e minha mãe me abandonarem, eu tenho quem cuida de mim. E eu sei que cada um de vocês deve ter diferentes memórias a respeito da sua paternidade, do pai, da mãe, da casa onde você cresceu. Alguns têm boas memórias, mas outros têm péssimas memórias. Porque no mundo de pecado, no mundo de aflição, pais e mães que deviam amar seus filhos, abandonam seus filhos. Aliás, a situação é tão terrível no mundo de trevas, que essa semana foi celebrado nas notícias ao redor do mundo, que agora você pode comprar uma pílula abortiva e receber pelo correio. Não são só pais que abandonam, são pais que
assassinam seus filhos. Que mundo terrível, irmãos. E quando o salmista diz assim, Senhor, não me esconde a tua face, Senhor, me mostra a tua presença, me mostra que o Senhor está aqui, me mostra que eu tenho auxílio. De novo, o Evangelho de João vem para nos responder. No mesmo verso 14, o texto diz assim, que o Verbo se fez carne, ele habitou entre nós e nós vimos a sua glória. No Natal, nós temos a demonstração clara, precisa, absoluta, de que Deus não abandonou aqueles que são seus, de que Deus não abandonou aqueles que ele elegeu. O verso mais conhecido da Bíblia, João 3,16. O Verbo se fez carne. E agora eu tenho a explicação do que ele fez. Por que o Verbo se fez carne? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que o condenasse, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado. Mas, de novo, a encarnação é incompleta sem a morte e a ressurreição. Quando Cristo estava no caminho da cruz, ele foi abandonado. Seus discípulos, um a um, o foram deixando. E quando ele esteve na cruz, parece que Deus escondeu dele a face. E ele perguntou, Deus meu, por que me desamparastes? O Senhor Jesus Cristo estava experimentando a mais profunda aflição que alguém podia experimentar. Ele que sem pecado nenhum morreu para que nós pudéssemos receber vida. E aí depois o autor de Hebreus diz com clareza que ele passou por tudo isso para experimentar as coisas que nós experimentamos, numa intensidade maior do que nós experimentamos, para que nós tivéssemos a certeza que no meio da nossa aflição, ele nos ouve. Por que precisamos do Natal? Porque nós precisamos de quem nos ouça. Porque nós precisamos de um maravilhoso conselheiro, diante de quem eu chego com os meus temores, com as minhas aflições, e me dá conselhos. E a última razão, queridos, nós precisamos do Natal, porque nós precisamos de alguém que nos ensine a verdade. Versos 11 até 14. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me por vereda plana, por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, e os que só respiram a crueldade. Mas eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espere no Senhor, anime-se, fortifique-se o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Exatamente porque nós vivemos num mundo de trevas. Exatamente porque nós vivemos num mundo escuro, num mundo confuso, nós vivemos num mundo amedrontador.
é que nós precisamos quem nos ensine o caminho da vereda plana. É isso que diz o verso 11. É esse o pedido do salmista. Nós precisamos de orientação nesse mundo. Nós precisamos ser orientados pela palavra, pelo Espírito, para sermos conservados no caminho do Senhor. Os opressores estão à nossa volta. O mundo, a carne e o diabo, nossos inimigos principais, tentam constantemente nos desviar do caminho do Senhor. Não me entregues à vontade dos meus adversários, Senhor. Eles se levantam com falsas testemunhas. Mas nós, queridos, somos contemplados com graça sobre graça. Foi exatamente esse verbo encarnado, João capítulo 1, verso 16 e verso 18, que diz: e ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está junto do Pai, é quem o revelou. No Evangelho de João, a partir do capítulo 12, do capítulo 12 até o final do Evangelho, é o caminho da cruz. E Jesus passa por essas mesmas coisas. Verso 27 e 28 do capítulo 12. Agora minha alma está angustiada. Quem está falando isso? Meu Senhor Jesus. Que direi, Senhor? Pai, salva-me dessa hora? Não. Pois foi precisamente com esse propósito que eu vim para essa hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Filho, eu já glorifiquei o teu nome. E ainda vou glorificar mais. Lembram-se o que os adversários lá no palácio estavam gritando? Crucifica-o, crucifica-o. Era uma multidão furiosa, berrando, pedindo a morte de Cristo. E ele seria entregue nas mãos dos adversários. E talvez na mente e coração de Jesus passasse: mas eu creio que eu vou ver a bondade de Deus na terra dos viventes. E ele viu. E por fim, então, ele diz: eu que vivo em vocês, queridos, tenham paciência. Espera no Senhor. Anime-se, fortifique-se, pois esse Senhor é o Deus da nossa salvação. Por essas 4 coisas nós precisamos do Natal. Por quê? Porque nós precisamos de luz, nós precisamos de abrigo, nós precisamos quem nos ouça na aflição e nós precisamos quem nos guie e ensine na sua verdade. E aí? Pastor, o que eu faço? Eu não estou percebendo essas coisas. Eu não estou vendo essas coisas. Em primeiro lugar, você precisa conhecer a Cristo. Você está aqui, eu estou assumindo que Jesus é o Salvador da sua vida, mas pode ser que não seja. E a primeira coisa que você tem que fazer é se dobrar diante de Jesus Cristo, reconhecê-lo como Senhor, enxergá-lo como Senhor, reconhecer que se você até está entendendo isso, é porque Ele agiu na sua vida para que isso acontecesse.
E aí, então, saber que quando você recebe essa salvação, você recebe junto os confortos que o mundo pode te dar, luz que o mundo não pode te dar, que substituem o medo, a luz, o abrigo, os ouvidos, o mestre. Mas na prática, como é que a gente trabalha, como é que a gente vive dessas coisas? Existe algo que é sintetizado pela teologia e que vem da Escritura, que são chamados meios de graça. O que são os meios de graça? Os meios de graça são os recursos que Cristo transmite, que Cristo dá à sua igreja como benefícios da sua morte, da sua encarnação, da sua morte, da sua ressurreição. E um grande problema, irmãos, é que nós não fazemos uso dos meios de graça. E a gente costuma dividir em duas categorias esses meios de graça, os meios privados e os meios públicos. O primeiro deles, leitura da palavra de Deus, conhecimento da palavra de Deus. Irmão, irmã, querido, se você não se debruça sobre a palavra de Deus, o seu coração não pode ser iluminado pelo Espírito Santo para você conhecê-la. Você vai conhecer a palavra de Deus à medida em que você lê. Segundo meio de graça privado, oração. Você tem que ter conhecimento, intimidade. E o terceiro meio de graça privado é a meditação. Ler, orar e meditar na palavra de Deus. Enquanto você não fizer isso, você vai continuar a ser assaltado pelo medo. Mas os meios de graça também são públicos. Primeiro deles, reunir-se para adoração. Gente, a ilustração é muito simples. É aqui, no meio do povo de Deus, que você vai se submeter à palavra de Deus, que você vai testemunhar a palavra de Deus publicamente, que você vai encorajar o seu irmão na palavra de Deus, para que ele pratique os meios privados. Simples. A ilustração comum é o braseiro. Afasta a brasa do braseiro sozinho, paga rapidinho. Então, é a reunião de adoração, em primeiro lugar. Nessa reunião, são as ordenanças, os sacramentos do Evangelho. Nós tivemos aqui hoje um testemunho claro disso. Isso tem que animar o povo de Deus. A família de Deus recebendo gente por meio do batismo. A prática comum e constante de receber o alimento na ceia do Senhor. Mas, irmãos, eu fico preocupado. As pessoas às vezes me perguntam assim, como é que está a igreja? Já voltou ao normal? Eu falo, já, tranquilo. Como é que o senhor sabe disso? Já está todo mundo faltando. Irmãos, nós somos muito negligentes com o dia do Senhor. Tempos passados, a gente tinha uma brincadeira nos grupos da igreja, que era, qual que era? Quem que lembra, gente? Tronco. Lembra? Faltasse 3 vezes, crente ia para o tronco.
porque estava se afastando da comunhão, se afastando dos meios de graça, se afastando de conviver com os irmãos e irmãs em Cristo. Eu sei que a gente tem necessidades, eu sei que a gente tem outras coisas para fazer, que às vezes são prementes, mas uma coisa que eu sempre insisti com a igreja, e talvez eu não esteja insistindo o suficiente, se você não estiver aqui no culto, no dia do Senhor, esteja no culto. Não negligencie isso, irmão, porque isso vai lhe esfriar o coração. Isso vai deixar você com mais medo do mundo. A sua influência, a influência sobre a sua vida tem que ser desse povo aqui. Se a influência sobre a sua vida maior é da mídia, é das notícias, é da rede social, você vai ter medo. Porque nenhuma delas representa o Senhor. Reunir-se para adoração, celebrar os sacramentos, ouvir a palavra, ter comunhão e a oração coletiva. Seja ela no culto público, seja ela com o povo de Deus orando. Em geral, sabe qual é a reunião menos frequentada das nossas igrejas? Reunião de oração. Reunião de oração. É fato. É o povo de Deus se afastando da comunhão com o Senhor. Queridos, voltemos os nossos olhos para que essas coisas da verdade de Cristo nos meios de graça sejam todas confirmadas no coração do seu povo, para vermos a luz, para termos o conforto do abrigo e do ouvir do Senhor e entendermos os seus caminhos. Cantemos. Paz aos homens que alegria.
Sim, Pai, nos ensina a glorificar como povo resgatado pelo Senhor, aqueles que receberam a paz do Príncipe da Paz, aquele que nos trouxe a revelação, a luz, a verdade, para que nós não vivêssemos mais em medo, em temor nesse mundo, aquele que viveu para que nós revivêssemos, esse que é rei, profeta, intercessor. Que ele seja para os nossos corações, para as nossas vidas, para a nossa comunidade, a segurança, o abrigo, o ouvido, o conselheiro, e que ele, como príncipe da paz, traga sim ao nosso coração toda a paz que nós precisamos. Ensina-nos, ó Deus, a confiar em Ti. Ensina-nos, ó Deus, nesse tempo, a proclamar a verdade do Senhor a um mundo de medo, trevas e inseguranças. Ensina-nos, ó Deus, a viver perante a Tua face toda essa verdade. Tem misericórdia de nós. Oramos, ó Deus, e intercedemos, porque temos um intercessor que é Jesus Cristo. Oramos pelas missões, oramos pela família do reverendo Henrique, pela Shirley, pelos projetos missionários da nossa igreja. Pai, acende no coração do teu povo o desejo das missões, Pai. Estimula-nos, alegra-nos em fazer a tua obra. Ensina-nos, ó Deus, a levar o consolo àqueles que estão doloridos com o luto, aqueles que enfrentam enfermidades. Pai, ensina-nos como família da fé, junto com todos esses irmãos que o Senhor nos deu para congregar aqui, a sermos o braço estendido, a mão que apoia, a boca que intercede para abençoá-los. Abençoa, Deus, a nossa escola dominical. Eu rogo, Pai, por amor do teu nome, que o Senhor estimule os irmãos a aprender mais, quererem, desejarem ouvir mais da tua palavra, como meio de graça que é. Abençoa nossas famílias, abençoa nossas casas. Dá-nos graça. Pai, abençoa as mamães grávidas, abençoa Tati, Jaque, Roberta. Abençoa, Deus, o pequeno Isaac. Traz alegria com a vida dele, Pai. Nós rogamos pelas igrejas do Senhor, as comunidades locais espalhadas ao redor da terra, igrejas que estão aqui hoje representadas e que testemunham da tua graça em outros lugares, igrejas presbiterianas, igrejas de outras denominações que amam o Senhor. Que o Senhor abençoe a igreja desses irmãos que estão aqui hoje nos visitando, Pai. Rogamos pelo nosso país, pedimos misericórdia, pedimos graça, pedimos justiça, pedimos verdade, Pai, para que nossa nação possa encontrar caminhos da graça. Por isso, nos estimula a pregar esse evangelho nessa nação, para que muitos conheçam a Jesus e tenham ao Senhor, Jeová, como seu Deus, para abençoar o Brasil e abençoar as nações, Pai. Muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor tem nos sustentado, porque o Senhor tem nos levantado e o Senhor tem nos ensinado a tua vontade. É a oração que faz o teu povo, é a oração que faz a tua igreja, Pai, no nome de Jesus, esse maravilhoso conselheiro, o Verbo encarnado que veio e morreu para nos dar segurança, para nos dar consolo, para nos dar abrigo e para nos ensinar a tua verdade. Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. E a vós outros que não erais povo, mas agora sois povo de Deus.
que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre vós e que o Senhor tenha misericórdia de vós. E que sobre vós o Senhor levante o seu rosto e vos dê a paz. No amor de Deus o Pai, na graça de Jesus o Filho e na comunhão doce do Espírito Santo, hoje e sempre. Amém. Sentemos, irmãos.